Fala turma, tudo bom com vocês? Por aqui a professora Tainara Tomás, sejam bem-vindos à nossa aula Benefícios da Atividade Física na Prevenção de Doença. Nessa aula vamos abordar os riscos do sedentarismo, recomendação da OMS para a prática de atividade física, os benefícios da atividade física, a diferença entre realizar uma atividade física e um exercício físico e qual seria o melhor tipo de atividade física a ser praticada. Gente, afinal, eu preciso ser fitness para ser uma pessoa saudável? Vamos tentar desmistificar isso aí e falar sobre esse assunto no decorrer da aula. Já vou avisar, pega papel e caneta, porque tem bastante coisa para a gente fazer anotação aqui, tá certo? E qualquer dúvida que você tiver, pode colocar aqui embaixo no campo de comentários. Primeiro, já vamos entender de cara o que é o sedentarismo e por que a atividade física está tão relacionada a isso. Gente, o sedentarismo ele aumenta a incidência de doenças cardiovasculares, como hipertensão, diabetes do tipo 2, obesidade e até mesmo alguns tipos de câncer. Assistir televisão, ficar muito tempo trabalhando ou estudando sentado, jogar videogame, passar longos períodos no telefone, tablet ou computador são hábitos considerados comportamentos sedentários, porque isso aí não induz o nosso organismo a fazer um gasto de energia e acaba acumulando energia das coisas que a gente vai comendo, que nem sempre você está ali sentado assistindo televisão comendo uma fruta, por exemplo. É sempre um lanche, alguma coisa que não é tão saudável assim. E isso acaba fazendo um acúmulo de nutrientes que não vão ser tão benéficos para o nosso organismo, certo? A OMS, ela vai falar a seguinte forma para gente, que temos uma média estimada de tempo para realizar atividade física semanal. De 5 a 17 anos de idade, a gente precisa realizar no mínimo 60 minutos por dia, que dá aí 10 minutinhos de atividade física diária, tá certo? Já entre 18 e 64 anos, a OMS pede que a gente realize no mínimo de 150 a 300 minutos por semana. E para as pessoas maiores de 65 anos, a gente também vai realizar ali entre 150 a 300 minutos de atividade física. Atividade física. O que é isso, Thay? A gente já vai descobrir. Primeira coisa que eu quero que vocês saiam da aula sabendo é a diferença entre atividade física e exercício físico, tá? Outro ponto-chave é entender que não é porque a pessoa é idosa, que é gestante, que é pós-parto, que acabou de fazer uma cirurgia, que tem problema de coluna, de joelho e afins, que não pode praticar atividade física. Está errado. A atividade física ela é benéfica para todo mundo, tá? E isso é importante porque o nosso corpo ele vai se aproveitar daquela prática para ajudar na manutenção e na reconstituição do exercício, da reconstituição que o exercício nos proporciona, tá bom? Indivíduos que forem fazer atividade física, sempre procure a orientação de um profissional, principalmente quando for o exercício físico, para que você faça de uma forma de que seja benéfico, que ajude você a promover saúde e prevenir lesões, não que piore as lesões já existentes, tá bom? Então, hoje a gente já tem diversas especializações, por exemplo, para atividade física voltada para gestante, atividade física voltada para os idosos com Alzheimer, com Parkinson, tá? Então é importante entender e lembrar que a gente tem aí para adultos 150 minutos no mínimo. Gente, uma hora tem 60 minutos. 2 horas já dão 120. 2 horas e meia dão 150 minutos. Se a gente pegar essas 2 horas e meia, dá uma prática de mais ou menos 30 minutos de atividade física diária. E aí vocês vão ver que eu não estou falando de academia, crossfit, natação, nada disso. Atividade física, não exercício físico. Claro que se você puder linkar os dois, vai ser muito importante, mas quando não, realizar pelo menos um deles é essencial. E é isso que eu vou ensinar para vocês agora. Gente, atividade física versus exercício físico. A atividade física é qualquer
movimento corporal que promova um gasto energético maior do que se o seu corpo estivesse em repouso. Vamos imaginar que você trabalha num prédio no quarto andar. E aí esse prédio tem o elevador e ele tem a escada. Você ir de elevador, o seu corpo vai estar em repouso. Então você não vai produzir gasto energético. Quando você vai de escada, o seu corpo produz gasto energético, ele está em movimento. Então o fato de você trocar a subida de elevador pela subida pelas escadas, você já está realizando uma atividade física. Ah, tá, eu entendi. Então, se eu trabalho num prédio que eu tenho que subir e descer muitas vezes, e se em vez de eu fazer isso de elevador toda hora, eu ficar alternando o elevador com a escada, eu já posso contar esses minutinhos que eu tô ali para aqueles 150 minutos da OMS? A resposta é sim. Ah, tá, eu moro perto da escolinha da minha filha, ou da padaria, do mercadinho. Se em vez de eu ir de carro, eu for de a pé, eu já vou estar fazendo atividade física? Vai, com certeza vai. Ah, entendi. Então se eu pegar e for caminhar na rua um pouquinho, na pracinha dar uma volta e vir para casa, vou até a pracinha, caminho e volto. É uma atividade física? É uma atividade física. Gente, você botar o fit dance na televisão na sala e começar a mexer o corpo para lá e para cá, mesmo que todo desengonçado ali dançando, durante 10 a 15 minutos, você já está fazendo uma atividade física, certo? Porque você está fazendo um movimento corporal que gasta mais energia do que se você estivesse deitado em repouso. O que muda é quando falamos de exercício físico. O exercício, ele já vai ser uma atividade física, ou seja, um movimento corporal planejado e estruturado de acordo com o objetivo. Então, a gente vai trabalhar com um negócio chamado séries, que são repetições do mesmo exercício, movimentando peso, mexendo em amplitude, resistência muscular, número de repetições, para chegar num determinado objetivo, que pode ser a perca de gordura, o ganho de massa magra ou a manutenção corporal. E onde no exercício físico eu trabalho com grupamentos musculares específicos a cada sessão de treinamento. Enquanto a atividade física é nada mais nada menos que colocar o corpo em movimento, certo? Dúvidas? Se tiver dúvida, coloca a dúvida pra gente aí no comentário. Inclusive, comenta aí pra mim, por gentileza, se você já sabia a diferença entre atividade física e exercício físico. Coloca pra mim aí no comentário. Gente, os benefícios da atividade física são muitos. E aí vale a gente lembrar que eu vou ter a galera da musculação, a da caminhada, a da corrida, o povo do pilates, a galera do yoga, da dança, de diversos tipos de atividade física. E qual é a melhor, Thay? Aquela que você consegue adequar à sua realidade. Se a sua realidade é 20 minutos, 15 minutos, 10 minutos de fit dance em casa e trocar o elevador pela escada, já está fazendo atividade física, já está contando, já está valendo. Se consegue associar essas pequenas mudanças com um treinamento físico, um crossfit, uma academia, um pilates, alguma coisa do tipo, uma luta, uma natação, hidroginástica, melhor ainda. Mas se não consegue, só de mudar pequenos hábitos já vão ajudar muito ao seu corpo a realizar esse gasto calórico. Primeira coisa que o seu corpo vai fazer com essa troca da atividade física, né? Você começar a entender que eu preciso me movimentar mais, vai ser relacionado à questão do controle e prevenção da diabetes. Porque ao realizar atividade física, o seu corpo ele vai gastar energia. E essa energia ela vai ser utilizada da glicose, o que vai precisar de insulina.
Com isso, o seu corpo ele vai diminuir as taxas glicêmicas, ele vai acabar diminuindo a quantidade de açúcar que tem ali no seu sangue. Lógico, não adianta você comer 3 kg de açúcar por dia, açúcar refinado, e fazer atividade física porque eu estou compensando, eu estou fazendo atividade física porque eu quero comer açúcar. Não, não pode ser assim. Mas quando você associa a atividade física com uma alimentação balanceada, a gente consegue controlar muito as questões do diabetes, principalmente o diabetes do tipo 2, que é um diabetes que a gente adquire. Não é um problema nosso que nasceu com o nosso organismo ou que é algo de fase por problemas hormonais. É porque o seu corpo ele está recebendo muito mais glicose do que ele consegue produzir insulina. Insulina é um hormônio, assim como a glicose. A glicose é um hormônio que vai gerar energia para o organismo, e a insulina vai ser o hormônio que vai conseguir quebrar essa energia e fazer essa energia ser funcional para nós. Só que quando eu tenho muito mais glicose do que insulina, essas taxas altas de glicose vão trazer a doença chamada diabetes. E aí essa falta de produção de insulina pode ser por N fatores. A relacionada à atividade física é a diabetes do tipo 2, tá? Então, eu vou fazer atividade física para me ajudar a reduzir o nível de glicose no meu sangue, tá certo? Depois a gente vai ter a prevenção e o controle da hipertensão. Gente, exercício físico é recomendado no tratamento da hipertensão arterial. Mas o exercício físico, lembra da diferença? Precisa ser acompanhado por um profissional treinado, um profissional de educação física, um fisioterapeuta, alguém que saiba prescrever o exercício físico. Por quê? Durante a fase aguda do exercício, ou seja, ali no momento que você está fazendo atividade física, a sua pressão arterial ela vai subir, mas logo em seguida ela vai tender a descer. Quando você mantém a prática regular da atividade física, eu tenho o que a gente vai chamar de treinamento físico crônico, e isso vai trazer uma redução considerável na pressão arterial, tá? Então, o que a gente vai entender como treinamento crônico? Aquela pessoa que realiza pelo menos 3 treinos durante a semana, um treino acompanhado, auxiliado ali por um profissional de educação física ou por um fisioterapeuta, e direcionado, porque não adianta eu pegar um treino da internet de uma blogueira não sei o que da onde e inventar de fazer e ter um infarto na academia. Porque se eu já sou hipertenso, esse meu exercício físico ele vai precisar ser visto de perto, acompanhado, é diferente da atividade física. O hipertenso, se ele subir um andar de escada, ele vai chegar lá em cima muito cansado, mas a possibilidade de ele subir 10 degraus e ele ter um infarto por causa desse excesso, só se ele tivesse num caso gravíssimo de hipertensão, sedentarismo e comorbidade. Agora, o exercício físico, a gente vai trabalhar a intensidade, carga, resistência. Então, ele precisa ser acompanhado de um profissional para que, ao trabalhar esses fatores, não se torne algo que seja maléfico no lugar de benéfico, tá certo? Depois a gente vai ter a prevenção e controle dos colesteróis. A gente vai ter dois colesterol, o HDL e o LDL. Thay, eu sempre confundo, eu nunca sei quando que é bom e quando que é ruim. Anota aí. HDL, hoje, Deus livra. LDL, logo, Deus leva. Quando você olha lá no hemograma, que você vê que o HDL tá bom, ele tá com taxas dentro dos padrões da normalidade, tá dizendo que, ó, hoje Deus livra, viu? O colesterol aqui, ó, tá ótimo. Agora, quando você olha lá e vê o LDL alto, fora do padrão da normalidade, ela fala assim, eita, ó, logo Deus leva. Por quê? Porque o colesterol, ele vai formar placas de gordura que vão entupir os seus vasos sanguíneos. Então, o que a gente vai ter com isso? A gente pode ter desde infarto, AVC, tromboses, a gente pode ter diversos problemas relacionados a vaso, a artéria, a veia, o vaso entope.
Então, quando eu faço o controle do colesterol e triglicerídeos, a gente vai trabalhar em vários órgãos do nosso corpo. Eu vou trabalhar no fígado, então controlar o HDL e o LDL vai ser importante para a esteatose hepática, que é a gordura no fígado, que pode levar a problemas sérios, aos problemas de vesícula. Então, a gente vai trabalhar ali em cima dos cálculos biliares, né, as pedras na vesícula, a colecistíase. Então, fazer atividade física associada à alimentação saudável vai ajudar a gente a fazer o controle da gordura, né, como a gente fala popularmente, no nosso sangue, o que vai prevenir aí, por exemplo, um infarto, tá certo? Depois a gente vai ter o controle da ansiedade e insônia. Gente, esse é o meu favorito. Por quê? Quando eu tô muito ruim, com muito trabalho, muito estudo, muita coisa que a cabeça não está oxigenando, eu boto meu tênis e vou caminhar. Por quê? Porque ao fazer isso, a gente vai oxigenar o cérebro e vai produzir hormônios de bem-estar, que vão trabalhar auxiliando na redução da ansiedade, o que vão melhorar também a qualidade do nosso sono. Gente, nada melhor do que uma boa noite de sono para regenerar e recuperar o nosso organismo, tá certo? Isso é extremamente importante para nós. Ponto importante, eu preciso praticar uma atividade física, um exercício físico na qual eu goste, porque senão aquilo vai ser um mártire, vai ser uma tortura pra gente. E ao invés de nos ajudar, ele vai piorar o nosso padrão mental, porque vocês vão arrastado no ódio, não vai ser prazeroso. E tudo que eu quero é que a atividade física seja prazerosa, que ela ajude a promover hormônios como a dopamina, hormônios de bem-estar e prazer para o nosso organismo, tá bom? Então, uma prática regular. Outro ponto importante, essa prática ela tem que ser controlada. Cuidado aí com os pré-treinos, cuidado aí com as cafeínas, principalmente após as 18 horas, porque ao invés de você ajudar, você vai piorar o quadro. Porque essas substâncias elas vão dificultar que você durma. Então não adianta fazer uma atividade física, um exercício físico, se você está chapado de pré-treino, que é um negócio que é utilizado para manter teu corpo em alerta. Aí a gente vai trabalhar com agonismo, né, substâncias opostas, o corpo ele não sabe o que ele tem que fazer da vida. Depois a gente vai ter o fortalecimento do sistema imunológico. Esse aqui também é maravilhoso. O exercício físico regular, ele ajuda a produzir células de defesa no nosso organismo. Se eu tenho boas células de defesa, quando infecções, principalmente essas infecções mais simples, invadirem o meu corpo, gente, o corpo vai estar lá como? Com os soldadinhos da defesa todos preparados para prevenir. Ou, caso você tenha doença, ela seja de uma forma mais branda, porque o seu corpo tem nutrientes e ele tem as células fortalecidas para isso. Então, assim, o seu corpo ele vai ter uma melhor passagem pelo aquele processo de inflamação, pelo processo da doença. Por quê? Porque ele vai estar ali trabalhado com as suas célulazinhas de defesa, tudo em dia, tudo bonitinho ali, seus soldadinhos. Agora, quando você não tem, tua célula de defesa está tudo capenga, você vai ficar doente por qualquer coisa, qualquer brisa que pega, 3 resfriados, 2 pneumonias, uma tuberculose, porque não tem imunidade nenhuma para nada. Então, praticar atividade física é muito bom para ajudar na nossa imunidade. Também vai fortalecer o nosso sistema músculo-esquelético. E aqui eu abro um parêntese para as meninas. Por que para as meninas? As mulheres elas vão ter uma maior deficiência na questão relacionada à osteoporose, que é uma doença ósseo-degenerativa inerente ao organismo. O osso ele vai ficar velho, gente, não adianta. Todo mundo vai passar por isso. Qual é a diferença, Thay? A diferença é que quando eu faço a prática de atividade física, quando eu me alimento de forma saudável, quando eu faço banhos de sol regular, não é marquinha da Anitta na laje meio-dia, não. É tomar um solzinho no início da manhã, no finalzinho da tarde. Isso tudo ajuda a fortalecer o sistema imunológico e também a fortalecer os ossos. Gente, os ossos e os músculos são a carcaça do nosso organismo. Não adianta estômago, coração, pulmão, cérebro, está tudo funcionando se a carcaça, se
o mecanismo de movimentação não funciona, porque isso vai te colocar na cama do mesmo jeito. Então eu preciso que a minha musculatura e os meus ossos formem realmente uma armadura no meu corpo, para que eu consiga ter condições de me movimentar, que eu não esteja cheio de dor muscular crônica por falta de exercício físico, que quando eu chegue na melhor idade eu consiga levantar meu braço e pegar um copo numa prateleira alta, que eu consiga baixar e amarrar o sapato, que eu consiga pegar uma bolsa, que eu consiga abrir uma porta. E isso a gente vai vendo que a força muscular ela vai perdendo conforme a gente vai envelhecendo. Mas tem um negócio chamado senescência, que é o envelhecimento saudável do organismo. Na senescência, o que eu quero é justamente isso, que o corpo envelheça com condições de ser saudável. Então a gente vai ter os jovens promovendo essa saúde que a gente vai chamar de reserva biológica, para que quando eles cheguem na melhor idade, eles cheguem lá nos seus 60, 70 anos, eles tenham condições, tá? Eles tenham condições de manter a musculatura saudável para que evite doenças que poderiam ter sido mais adiadas. Então a gente vai ter aí a prática da atividade física sendo algo relacionado a um controle melhor e prevenção de um Alzheimer, de uma osteoporose. Então é importante que a gente faça essa reserva biológica também. Essa prática regular de atividade física, ela vai deixar nossos ossos fortes e resistentes. E com isso a gente vai trabalhar em cima das nossas articulações, equilíbrio, postura e tônus muscular. Tá bom? Isso é muito importante, principalmente na fase idosa. Idoso cai muito. Idoso tem muito problema relacionado a equilíbrio, a falta de força. Então, quando eu começo a trabalhar isso desde cedo, o meu corpo ele vai chegar na fase idosa com um aporte melhor, com mais reserva. Igual você guarda dinheirinho, você também vai guardar músculozinho, você vai guardar a parte motora, a parte óssea, para quando você chegar na fase lá da aposentadoria, você conseguir dar seus rolês, viajar, ir na pracinha da Pombo Pombo, sem estar todo cheio de dor e entrevado em cima de uma cama. Então, praticar atividade física hoje é uma forma da gente guardar uma moedinha lá na nossa reserva biológica, tá certo? E aí fica para vocês, qual é a melhor atividade física ou exercício para se praticar? Seria melhor a musculação, que vai trabalhar em cima da força? Seria melhor a corrida, natação, que vai trabalhar ali em cima do sistema aeróbico, em cima do sistema cardiovascular? Seria o pilates, o yoga, que vão trabalhar em cima da flexibilidade? Dança, que vai trabalhar ali a questão de ritmicidade, a questão relacionada a equilíbrio? E aí, qual seria a melhor atividade física a ser praticada? Ou qual o melhor exercício físico a ser praticado? Coloca para mim aí nos comentários o que você acha e eu já vou te dizer que, queridos, é aquele que você consegue manter com rotina. Tá, e como assim? É isso, galera. A atividade física, você trabalha num prédio que tem elevador e você opta subir pela escada. Você opta ir na padaria a pé no lugar de ir na padaria de carro. Você sai mais da cadeira, você se movimenta mais. Você trabalha de home office, você deixa sua garrafinha de água lá na cozinha. Para você poder fazer o quê? Ter esse aspecto de levantar e ir lá buscar a água. De fazer atividade, se movimentar. Foi no shopping, sobe pela escada em vez da escada rolante. Tá, vai para um lugar, é próximo, consegue ir caminhando, vai, movimenta o corpo. A atividade física é movimentar o corpo. E exercício físico, Thay? Qual é o melhor? O melhor é aquele que se encaixa na sua rotina. Então, se você consegue um horário para fazer musculação, pilates, natação, yoga, crossfit, judô, sei lá, o que encaixa na sua rotina e o que te proporciona prazer. Porque a atividade física é movimentar o corpo. O exercício físico é ter um profissional que te auxilie a chegar no objetivo, que pode ser perda de peso, pode ser manutenção,
pode ser a regeneração de alguma lesão. Então, a gente vai ter os fisioterapeutas aí fazendo exercícios para a gente trabalhar em cima de recuperação e regeneração neuromuscular de várias partes do corpo, movimentação de várias partes. Então, assim, a gente vai ter exercício físico voltado para práticas diárias. Então, vão ser exercícios que a pessoa vai fazer porque ela trabalha em determinada profissão que precisa de força específica para tal. Ou ela é um idoso, ou ela está chegando na fase sênior e ela precisa ter mobilidade para fazer as tarefas diárias. E ela nunca teve tempo de fazer isso na juventude. Então, agora a gente vai começar a praticar atividade física e exercício físico direcionado para que ela consiga pegar as compras no mercado, para que ela tenha elasticidade, flexibilidade para guardar essas compras no armário, para que ela consiga sentar em um local mais baixo. Tem gente que não consegue sentar no chão e levantar do chão sozinho. Precisa de ajuda de outra pessoa. Que se cair uma caneta no chão, ela não consegue simplesmente abaixar e pegar essa caneta, porque ela não tem flexibilidade. Então, atividade física e exercício físico, você vai pensar em o que eu gosto de fazer, quais são os micro hábitos que eu consigo trazer para a minha rotina, e se eu posso fazer um exercício físico, qual é o meu objetivo? Eu quero emagrecer, eu quero fortalecer para o meu serviço, eu quero fazer uma reserva para a minha fase adulta. Por exemplo, eu trabalho com treinamentos de emergência, então nos meus treinamentos a gente utiliza muita força às vezes. Para poder fazer um pranchamento, a gente precisa de uma resistência para poder fazer a questão de um RCP, de alguns exercícios de treinamento mesmo simulados. Então, normalmente, os meus treinos eles são relacionados muito a membros superiores, porque eu movimento muito e utilizo muito os braços. Eu sou professora, então às vezes eu estou em jornada de trabalho que eu passo 8, 9 horas do dia dentro de uma sala de aula em pé, às vezes escrevendo, apontando e gesticulando muito os braços. Então eu preciso de uma força física de membros muito bacana. Imagina só, vou estar lá atendendo um paciente, ele está na prancha, eu preciso levantar a prancha, eu não tenho força para levantar a prancha. Ou eu estou no hospital, preciso mudar o paciente de decúbito, eu não tenho força para mudar o paciente. Ou eu estou mudando o paciente, estou toda arrebentada da minha coluna porque eu estou mais sedentária do que o paciente que está acamado. Então, você sempre vai buscar qual é a sua rotina e qual é o objetivo que você quer realizar o exercício físico. E aí a gente vai trabalhar em cima de um objetivo. Não, tá, eu quero só combater o sedentarismo por enquanto. Então a gente vai buscar atividade física, micro hábitos que vão te ajudar a movimentar. E claro, isso tudo associado a uma alimentação saudável, diminuir. Gente, eu gosto muito do 70-30, 80-20, que é 70-30. 70% da alimentação saudável, de coisas que são saudáveis, fruta, verdura, vegetais, comida de verdade. E 30% tu come até reboco da parede se tu quiser, filho. Vai fazer o que tu quiser naqueles 30. Não é dia do lixo, não é isso. Um dia que você bate 700 mil calorias, não. É você entender que aquele docinho depois do almoço, ele não vai te matar, te engordar. Claro que é um docinho, uma paçoca, uma bananada, uma fatia de torta, não é um pote de Nutella, porque aí você ultrapassa a sua faixa dos 20% ali da sua refeição livre. Mas buscar entender que praticar atividade física hoje é uma forma de reserva biológica para o amanhã. E quando o profissional entende isso, ele consegue passar com muito mais clareza para o paciente. Porque a gente que é profissional da saúde, a gente cuida da saúde dos outros e esquece da nossa. Aí como é que eu vou falar para o paciente que ele tem que fazer uma caminhada que o médico receitou e ele vai olhar para mim e falar assim, mas tu não caminha, tu não faz nada, por que eu tenho que fazer? E aí a gente tem que fazer o quê? Ser o exemplo. Então, praticar alguma atividade física, inclusive para quem trabalha como home care, é importante que você, se o paciente não é acamado, vocês podem fazer essas pequenas mudanças juntos, tá certo? Gente, se ficou dúvida, coloca aí embaixo nos comentários, eu vou responder todo mundo. Não esquece de deixar aqui pra mim qual atividade física que você mais gosta de praticar. Nossa aula foi toda baseada nos protocolos do Ministério da Saúde, todas as informações foram retiradas da Sociedade Brasileira de Cardiologia e da American Heart, que é a Sociedade do Coração Americana, tá bom? Eu sou a professora Tainara Tomás, vocês podem me procurar no Instagram,
editar e resumir, o Prof. Tainara Tomás. Agradeço a todos por mais essa aula. Os slides também estão disponibilizados, então você pode dar uma olhadinha lá no seu e-mail se você não recebeu um link para os slides, ou aqui embaixo nos comentários do vídeo, tá? O link para você baixar o slide. E eu vejo vocês na nossa próxima aula. Galera, estuda que a vida muda. Um grande beijo e até mais!